Boa noite a todos. Este painel público intitulado Viver com Alegria e Equilíbrio, qual o segredo? Foi organizado como parte das atividades comemorativas dos 90 anos da logosofia no mundo. A logosofia é uma ciência que apresenta um método para a superação integral do ser humano e para o alcance de uma vida mais feliz e de uma humanidade melhor. Meu nome é Rúbia e eu sou advogada. Boa noite, meu nome é Mariana, sou administradora e pedagoga e assessora pedagógica do Colégio Logosófico de Uberlândia. Boa noite, meu nome é Mônica e eu sou professora no Colégio Logosófico de Uberlândia. Boa noite, meu nome é Ana Maria, eu sou farmacêutica com atuação no ensino superior. Boa noite, meu nome é Karine e sou servidora pública estadual. Todas nós estudamos logosofia há alguns anos. Para dar início ao nosso painel de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu penso que muitas mães estão vivendo, que é de acompanhar os filhos nas atividades virtuais da escola. Meu filho tem 5 anos e uma vez por semana a escola oferece encontros virtuais online. Essas atividades estavam sendo um desafio para mim por causa do comportamento dele. Iniciava a atividade e ele já perguntava se estava acabando. Além disso, a desatenção era muita. Ele deitava-se na cadeira, escorregava para debaixo da mesa, não respondia o que a professora perguntava, apertava todos os botões que ele via na tela do computador e seguia me perguntando a todo momento se a atividade estava acabando. Aquela situação ia me gerando um nervosismo, uma irritação, que até eu tinha vontade que a aula terminasse. Mas me controlava. Continuava explicando a importância daqueles encontros, do esforço da professora em realizar algo diferente para os alunos, mesmo da forma virtual. A cada semana, eu anotava para mim mesma o comportamento do meu filho. Tudo o que ele tinha melhorado, o que tinha retrocedido e o que precisava melhorar. Até que, numa dessas atividades, fui percebendo que, por mais que eu não brigasse com ele, tentando sempre explicar o porquê daquilo, a minha fisionomia denunciava o descontentamento. Percebi que mantinha uma expressão nervosa, um olhar de raiva, de impaciência, e aí tentei me colocar no lugar dele. Comecei a refletir como uma criança de 5 anos estava compreendendo aquela situação. Como assim? Agora só vou ver meus amigos e professoras por uma tela de computador? Mas como vou brincar com eles? Como vou abraçá-los? Acredito que sejam coisas que ele devia pensar. E quão desagradável é realizar algo com alguém de cara feia e nervosa do lado, não é mesmo? Se até para mim, que sou adulta, é difícil compreender e me adaptar a essa realidade de ver familiares e pessoas queridas que eu convivia todos os dias por uma tela de computador, o que dirá para uma criança? A ciência logosófica ensina que a arte de ensinar consiste em começar ensinando primeiro a si mesmo. Ou, dito de outro modo, enquanto por um lado o ser aprende, por outro aplica esse conhecimento a si mesmo. E ensinando a si mesmo, saberá depois como ensinar aos demais com eficiência. E é isso que eu tenho aprendido. Preciso aperfeiçoar a mim mesmo, conhecer todos os recursos e potenciais que tenho dentro, conhecer minhas deficiências e virtudes, para melhorar cada dia mais, e assim ter condições de ensinar ao outro como se melhorar também. Nas minhas anotações, comecei a registrar o meu comportamento, e não de meu filho. Dessa forma, observando meu estado interno, meus pensamentos, consegui atuar a cada semana com mais serenidade, mais paciência e alegria. Com certeza, minha fisionomia mostrava essa mudança. E as atividades virtuais da escola começaram a ficar mais prazerosas e alegres, tanto para mim quanto para meu filho. Por mais que ele continuasse deitando na cadeira, indo para debaixo da mesa. Tenho entendido que o segredo para viver com alegria e equilíbrio está no conhecimento. Conhecimento em mim mesmo. E o interessante é que durante toda a vida, algo me dizia isso, que as respostas para as minhas dúvidas estavam dentro de mim. Mas foi só na logosofia que consegui realmente entender como eu conquistaria esse conhecimento. Agora eu vou passar a palavra a Mariana.
para que ela possa relatar qual é o elemento que destaca como indispensável para o cultivo do equilíbrio e da alegria na vida. Vou compartilhar um pouco sobre como esse estudo tem sido um poderoso auxiliar na minha vida para que eu entenda o que é alegria e como cultivá-la. Antes de iniciar os estudos logosóficos, eu considerava que os motivos para sentir alegria estavam sempre fora de mim. Eu esperava que esses motivos me encontrassem, viessem até mim, para então desfrutar de um ou outro momento de alegria. Mas logo esses momentos passavam, e eu voltava a um estado, ora de incômodo, ora de descontentamento, ora de irritabilidade, e às vezes até um vazio e tristeza que não sabia explicar. Uma das coisas que aprendi nessa escola foi que a alegria deve viver dentro de mim. É dentro que devo buscar o que é necessário para cultivá-lo. A alegria pode ser parte permanente de mim. Como fazer isso então? A logosofia apresenta um número incontável de recursos e ensinamentos que permitem com que eu vá conhecendo a mim mesmo, conhecendo o que tenho dentro e retirando dali tudo o que não é proveitoso para o equilíbrio, para a vida e para o meu aperfeiçoamento individual, cultivando no lugar valores para chegar a ser quem eu quero ser. O autor da logosofia, Carlos Bernardo Gonzalez Peicotti, ensina que todo ser humano tem uma mente e que nela vivem os pensamentos. Esses pensamentos são entidades com vida própria e a vontade deles, muitas vezes, suprimem a nossa. E o que isso tem a ver com alegria? Os pensamentos negativos, quando predominam na mente, ocupam todo o espaço e fazem com que o nosso temperamento experimente muitas reações negativas. Nesses momentos, é como se fechassem os canais da sensibilidade, fazendo com que o sentir não participe, e também a inteligência. Durante esse momento que nós estamos vivendo, de isolamento e de muitas mudanças, em alguns momentos eu observei a atuação desses pensamentos negativos provocando essas reações. Eram pensamentos pessimistas e de temor. Fui vendo que eles estavam me debilitando e me impedindo de sentir alegria. Mas tenho aprendido que os problemas, as adversidades, as lutas são parte da vida e que não preciso torná-los maior que a vida mesma. Assim, ao invés de deixar a vontade debilitada, logo busquei internamente os recursos que já tenho, que fui adquirindo com esse estudo. Pensei, por exemplo, em quantas oportunidades esse momento apresentava para minha reflexão, para aprender coisas novas que estão me ajudando a adaptar à nova realidade, para levar tudo isso que tenho aprendido com a logosofia a outras pessoas. E foi contrapondo esse estado com otimismo, atividade, estudo, trabalho e desfrutando desse tempo em casa. Logo, a alegria voltou a surgir. O que eu observei nessa experiência é a comprovação de que um dos segredos para sentir alegria é ir aprendendo a estar no comando da própria mente, aprendendo a selecionar os pensamentos, escolher quais são úteis, bons e construtivos, contendo então esses estados negativos. Esse é um exercício diário que a logosofia ensina como podemos realizar. Quando consigo escolher os melhores pensamentos, eu atuo bem, com acerto, me colocando de forma inteligente diante dos semelhantes, das situações e dos problemas. E assim, vou vivendo com maior equilíbrio e sedimentando em mim um otimismo e uma alegria que nascem dentro e que se tornam reservas mentais, que ficam disponíveis e contrapõem esses estados negativos quando surgem. Agora eu gostaria de chamar a Mônica
para que ela possa compartilhar conosco as reflexões que ela tem feito sobre esse tema e também trazer algumas das experiências que ela tem vivido. Então, Mariana, ouvindo a Karine no início, eu fiquei recordando das experiências com as aulas virtuais. Penso que muitos de vocês têm passado por essa experiência e aqui em casa não tem sido diferente. No começo, um dos meus filhos teve reações fortes e negativas em relação a essa forma de ensino, que na atual situação deixou de ser uma opção para ser algo necessário. No começo, as aulas do colégio eram gravadas e eles deveriam realizar as tarefas conforme o tempo disponível. Mas ele dizia que não queria fazer daquela forma, que não estava acostumado daquele jeito, que sentia falta dos amigos. Fiquei refletindo sobre a sua dificuldade e pensando numa forma de poder colaborar. Expliquei que aquela era uma situação diferente, que muitas pessoas estavam vivendo aquilo e ele tinha a opção de se adaptar com rapidez às novas regras e atividades, ou que se assim não fizesse, apenas sofreria tornando as coisas mais difíceis. Ele também poderia fazer as atividades propostas com gosto, aprenderia a ter prazer nas mesmas, aproveitaria o tempo e evitaria o retrabalho. Pedi que ele imaginasse uma roda pesada prestes a começar a girar. A força que teria que fazer para que ela de fato entrasse em movimento. Depois pedi que ele imaginasse que essa roda não poderia parar nunca. E qual a força que ele deveria fazer para mantê-la em constante movimento? Seria maior ou menor do que a força inicial? Então, supondo que ele pudesse parar com as atividades durante a pandemia, qual seria o tamanho do esforço dele para retomar seus estudos? Não seria melhor se manter em atividade, atualizado, sendo de fato amigo do tempo e não desperdiçando? Nessa experiência vivida, utilizei elementos eloquentes que foram aprendidos e experimentados de acordo com a metodologia logosófica. Caso eu não estivesse no meu arquivo mental, provavelmente utilizaria pensamentos de temor e ameaça para convencê-lo a realizar as atividades da escola. Alguns desses conhecimentos que me ajudaram a conduzir essa conversa com meu filho são referentes à adaptação, à constância, aproveitamento do tempo e fazer atividades com gosto. Esses conhecimentos eu fui aprendendo durante meu tempo de estudo na Fundação Logosófica. Por exemplo, a logosofia nos apresenta um conceito novo, o de leis universais, que são as leis que regem a criação, obedecendo a uma lógica. Sendo assim, elas são aplicáveis a qualquer um de nós, se a conhecemos ou não. A lei de adaptação é uma delas, e vejam o que esse trecho de um dos livros de González Pecote diz sobre a mesma. A lei de adaptação é tão inflexível que não admite meio termo entre uma e outra situação. Muda-se ou não se muda, de maneira que, se acontecer um fato que obriga a uma mudança, permanecer no mesmo estado ou condição equivale a viver à margem da realidade e, portanto, a sofrer intensamente. Isto é o que sempre acontece quando o homem resiste a mudanças. Daí que a dor, as misérias, as angústias brotem por toda a parte, e o sofrimento seja um visitante quase permanente dos corações. Trouxe essas reflexões porque eu tenho compreendido que não há equilíbrio sem conhecimento. E o conhecimento é construído com bases sólidas, com conceitos lógicos e capazes de serem assimilados pela inteligência humana com clareza. É necessário manter a vontade ativa. Aliás, vontade é outro conceito que estou aprendendo a cultivar. Tenho construído esses conceitos estudando logosofia, o que tem me dado mais segurança nas minhas atuações e construção da minha vida. Ana Maria, falando em caminhos que escolhemos seguir, eu gostaria que você relatasse como tem utilizado as situações corriqueiras do dia a dia
para apresentar a seus filhos alguns conceitos importantes para a vida. Mônica, eu tenho compreendido que quando conseguimos entender determinados conceitos e aplicá-los de forma eficiente na vida, é possível nos sentirmos mais felizes. Então, tenho buscado transmitir esses conceitos aos meus filhos na forma de analogias, para que eles, desde cedo, comecem a tomar contato com esses pequenos segredinhos. Em uma viagem de carro, pude apresentar-lhes uma dessas analogias que fiz com um conceito trazido pelo autor da Logosofia, de que vida é luta. Nesse trecho, Gonçalves Pecote ensina que a vida é luta, e luta de modo algum significa pessimismo ou derrota, mas sim a própria vida cumprindo seu papel para os fins de evolução. Um deles observou com entusiasmo que haviam muitos caminhões à nossa frente para ultrapassarmos. Mas depois de um tempinho, percebendo a lentidão nessa parte da viagem, ficou impaciente e pediu que fosse de uma vez. Refleti que seria uma ótima oportunidade para falar-lhes sobre as dificuldades que a vida nos apresenta, fazendo uma comparação com o que estávamos vivenciando ali, naquele momento. Falei, então, que na estrada, assim como na vida, sempre vão aparecer situações que deveremos enfrentar e resolver, como aquela surgida ali com os caminhões, mas que precisaríamos resolver de forma mais adequada. Teríamos, então, que ultrapassar um de cada vez, sempre aguardando as condições propícias. Para isso, seria necessário, primeiro, a paciência, para aguardar serenamente as condições adequadas. Segundo, a observação para identificação correta dessas condições. E terceiro, a perseverança, para não desistir do objetivo. E as condições perfeitas nesse caso seriam a faixa amarela tracejada e a outra pista livre. Então, quando as alcançássemos, poderiam sim ir com segurança. E assim também deveríamos fazer com as adversidades que surgem ao longo da vida. Cada dificuldade deve ser considerada como uma oportunidade para reflexão, a fim de formar um juízo antes de atuar. E reforcei ser imprescindível seguir adiante, pois a vida, para ser bem vivida, precisa de atividade constante e movimento ascendente. Mencionei no início da minha manifestação o conceito apresentado pela Logosofia de que vida é luta. E eu estava aqui recordando que a Rúbia tem uma linda experiência para compartilhar conosco, tanto relacionada a esse conceito quanto ao tema central deste painel. É verdade, Ana Maria. E eu gostaria de começar perguntando como vocês se sentiriam se de um dia para o outro seu esposo ou esposa fosse diagnosticado com uma doença grave. Como vocês reagiriam? Quais seriam seus pensamentos? Vocês conversariam com Deus? Como seria essa conversa? Como vocês venceriam a dura realidade do cansaço e da possível perda física do ser amado? Vocês pensam que ainda assim seria possível continuar vivendo com equilíbrio e alegria? Faz pouco mais de 2 anos que eu tenho vivido essa experiência dentro do meu lar e tenho conseguido experimentar alegria, pois com os estudos da Logosofia aprendi o verdadeiro conceito de vida. Aprendi a serenar, a não me desesperar e até a sentir gratidão. Apesar da dor que senti, que foi até física, um aperto no peito, no momento em que soube da doença, não me desesperei. Serenei a mente, coloquei minha inteligência para atuar e fui contando com a colaboração de muitos amigos. Assim, durante os primeiros dias, que são sempre os mais difíceis, foi possível ir confirmando o que eu já sentia, que eu não poderia reclamar e o quanto eu deveria agradecer. O autor da Logosofia afirma que a tristeza e o desgosto diminuem a força da vida e que a alegria é vida. Portanto, quanto mais gratidão, mais alegria, e quanto mais alegria, mais vida. Recebi e recebo inúmeros afetos. Então, como não me sentir feliz? Como não ver nisso a manifestação de Deus?
Desde quando deixei meu filho na casa de amigos, com plena confiança, como se estivesse comigo. Quando recebo uma mensagem onde sinto o amor, que nem sempre consegue se expressar em palavras. Quando minhas vizinhas deixam frutas na porta da minha casa. Quando ouço das pessoas que conviveram com meu marido, que sentem a falta dele pelo ser que ele é, e observo isso como resultado do construído ao longo de sua vida, em simpatia, discrição, esforço, competência, bondade, honestidade e outras virtudes que sempre ouço. Quando temos recursos para ter acesso aos melhores tratamentos e médicos, quando encontro em mim o equilíbrio para lidar com tudo isso. A doença ficou estabilizada por um tempo, até tínhamos esperança que tivesse curado, mas retornou no final do ano passado exigindo outra cirurgia, que desta vez deixou sequelas que mudaram completamente nossas vidas. Hoje precisamos de enfermeiros 24 horas, que podemos ter mais um motivo de gratidão, e assumir todas as funções e responsabilidades da casa, que me adaptei rapidamente. Temos um filho de 11 anos, que é um ser de muito fácil trato, que já carrega muitas virtudes. Vivemos, é verdade, uma grande e inesperada luta. Porém, o autor da Logosofia traz 2 pensamentos que mudaram minha vida. Um deles é que a luta é lei da vida, devendo ser enfrentada 1 a 1000 vezes, não com insegurança, senão com plena consciência de que é inevitável. O outro é que os problemas devem ser colocados dentro da vida e não a vida dentro dos problemas. Já escutei de muitos que sou iluminada, que sou forte, mas isso é resultado de muito esforço que obtenho com os estudos logosóficos, pois eles realmente iluminam nossa mente e nosso sentir, nos aproximam de Deus e possuem uma energia que nos tornam mais fortes a cada dia. Enfim, tenho aos poucos compreendido que essa experiência tem sido uma grande oportunidade para a minha própria evolução. Então é isso que nós tínhamos a compartilhar com vocês por hoje. Esperamos que tenham podido recolher alguns elementos para viver com mais equilíbrio e alegria, como nós temos também buscado fazer. Já gostaríamos de aproveitar para convidá-los para participar da próxima atividade virtual que será organizada pela Fundação Logosófica de Uberlândia, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 21 de agosto, às 20 horas, e terá como tema a pedagogia logosófica enquanto o ensino faz feliz. Ela será realizada neste mesmo canal. Basta acessar o endereço do YouTube, como está sendo mostrado no slide. Se vocês quiserem receber mais informações sobre a logosofia, nós vamos deixar um link no final deste vídeo para que vocês possam acessar nosso formulário online e solicitar mais informações. A Fundação Logosófica disponibiliza inúmeros livros da bibliografia logosófica para download gratuito. E vocês poderão acessar a página de download através do QR Code, que também será apresentado no final do vídeo. Agradecemos a atenção de todos, desejamos boas reflexões e uma excelente noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigada pela atenção e até a próxima atividade.